Olá pessoal, tudo bem? Estou comentando sobre a estreia dos famigerados tanques chineses que estão predestinados a serem inaugurados na versão do console, em meados de fevereiro. Vamos destrinchar os inúmeros aspectos que compõem esses tanques, começando pela aparência, mecânica inovadora, estilo de gameplay e, claro, a sua performance em batalha, que é muito relevante. Explorar esses 4 tanques no geral. Sinceramente, eu não estava com muitas expectativas em relação a esses tanques. Os meus que eu estava almejando e cobiçando para serem inaugurados na versão do console seria o Type 71 ou o Sasuke 66, é o polonês lá. Embora que esses tanques tenham o seu devido valor. Mas como que eles foram anunciados para lançar justamente na temporada de comemoração da China, não é nada muito surpreendente, mas ainda assim é uma boa introdução de linha. O tempo equivalente que eles ficaram de comparação ao PC foi de 2 anos. E, bom, aparentemente eles ficaram muito escassos, ninguém deu a devida credibilidade para eles. E eu não encontro eles num cenário meta, sabe? Competitivo. Justamente porque lançou vários tanques. Tem outras 6 linhas, eu acho, além dessa, que a gente não tem a possibilidade de explorar e conferir as suas aptidões. Então, essa linha foi bem ofuscada comparado com outras, tipo o Type 71. Mas não deve ser culpa deles, não. Eu acho que eles têm o devido potencial deles, que vamos verificar isso hoje. Estreando a linha com o nosso ilustre BZ58, vamos verificar como que é a gameplay dele. Por enquanto, nesse período de tempo, simultaneamente, estou acompanhando uma gameplay dele para dar uma conferida superficial e mínima sobre esse tanque e mencionar as especificações dele. Enfim, esse tanque aparentemente no PC é praticamente um super pesado, porque a vida dele é 1380, é uma vida muito exorbitante. Normalmente tanques pesados têm em volta de 1250, 1300, então a vida é relativamente muito boa. Então é algo que para se mencionar. Além de ser um tanque que tem um ótimo dano, pelo que eu conferi 320, eu vou utilizar ele em comparação ao Trigger 1 e o 45 TP Bicha, que são bem parelhos e são muito semelhantes a ele. Ele tem um potencial de dano de aparentemente 445, pelo que eu estou vendo aqui. Ele não ultrapassa disso no máximo. Sua penetração é de 192, que é literalmente a mesma aqui do 45 TP Rabicha, então eu acho que ele vai ser bem parecido. Sua dispersão, portanto, é 40, pelo que eu pesquisei. Isso é muito ruim, é muito inferior à parte da média. Mas se for para comparar com tanques tipo o IS, IS-2 ou o Oni, por exemplo, que tem muito piores essas dispersões, aí ele já está numa média decente, sabe? Então, comparado ao Trager 1 e o 45TP, a bicha ele é inferior. Mas se tem um quesito que ele surpreende bastante é em relação à depressão de canhão, que é de 10 graus de depressão de canhão. Isso é muita coisa para um tanque pesado, para um super pesado no porte dele. Então isso é algo para se mencionar, que isso é extremamente irrelevante para os tanques. Bom, mas de resto aí tem um DPM decente de 1900 e pouco, depende muito da partida. Eu geralmente desconsidero o fator DPM porque depende da partida que ele vai desempenhar, sabe? DPM é só realmente essencial para médio e leve, que é um ritmo frenético e é complicado, sabe? Ele não recarregar rapidamente. Sem acrescentar melhorias e permanecer nos dados primários do reload, é 12 segundos e meio, que isso daí é ridiculamente meio ruim. Um tempo exorbitante, mas tenho certeza absoluta que tem como equiparar o desempenho do Trigger e do 45TP. Sua velocidade, embora seja muito mínima, que só de 30 de velocidade,
muito tipo inferior ao Trager 1, 45 TPA bicho, eu acho que é a mesma coisa. E tem o seu impulso de foguete, né, que isso já alavanca a velocidade dele, que é somente 2 impulsos de foguete. Bom, dependendo da partida isso é muito escasso, né, mas como que é 2 segundos de foguete durante 15 segundos interruptos, sabe, consecutivos, então acho que isso é um bom tempo. Bom, em relação ao aspecto de blindagem, eu considero ele muito decente, está num nível exemplar em comparação com os inúmeros tanques do Tier 7, como por exemplo a sua torre, que está numa estimativa de 220, dependendo do ângulo alcança 240, 250, que já dá para suportar inúmeros tiros de Tier 8, então é um número muito decente. Em relação ao seu casco, é variável entre 180 a 190, que isso é muito excelente, geralmente angulado com 45 TPH bicha. Não consegue nem segurar Tier 7, mas esse número é bastante suficiente para suportar inúmeros tiros de Tier 7 e talvez Tier 8. Então isso é extremamente perfeito para ele. Bom, já os seus pontos fracos, tipo sua Warrior Plate e a sua cúpula, não estão muito explícitos, mas é 120 a sua Warrior Plate inferior, que de certa forma fica muito vulnerável, mas ainda assim não é um ponto tão grande assim para os inimigos acertarem, então até fácil de angular e você consegue ricochetear pelo menos Tier 6 e talvez alguns Tier 7. E a sua cúpula está praticamente imperceptível, não está escancarada, não dá nem para enxergar direito. Mas é variado de 120, pelo que eu vi, então é um número mínimo que já dá para suportar alguns Tier 5, sabe? Então, para mim, é um tanque extremamente blindado. A sua vida é mais ou menos, é 1250, pelo que eu conferi novamente. Mas ainda assim é um tanque que aparenta ser tipo da classe super pesado, porque apresenta vários números avantajados que podem superar as expectativas nesse aspecto. E nas posições predominantes como Sideswipe e Rudal, eu creio que seja melhor no Rudal por causa da sua torre, sua cúpula nada explícita, e no Sideswipe, diferente dos tanques chineses e os russos convencionais que tem as famigeradas bochechas nas laterais, sabe? No casco, esse daqui não vai apresentar muitas dificuldades em relação ao Sideswipe. Sua lateral é até resistente. No panorama geral, na minha concepção, esse tanque provavelmente vai ser o Meta Tier 7, confrontando somente Tier 8, não tendo o azar ensurrecedor de lidar com Tier 9. Tenho certeza concreta que ele vai formar uma boa performance na batalha. Ele vai ser um excelente tanque que eu acho que ele pode superar vários tanques. Para mim, na minha opinião, o melhor tanque de linha é o T-29 ou o VZ-44. Esse daí provavelmente deve ficar em terceiro lugar ou talvez superar o VZ, por exemplo. Mas esse tanque superou ótimas estatísticas e aparentemente ele vai ser um tanque muito fácil de se farmar. Eu não acabei repassando muitas informações em relação ao estoque, mas pelo que eu vi, são números razoáveis e muito fácil de se farmar. Mais ou menos uns 60 mil de XP já basta para alcançar o ápice desse tanque. Então, é bem tranquilo de farmar ele. Eu acho um tanque muito promissor que pode chegar entre os melhores tanques Tier 7.